aí a gente não consegue se concentrar. Mas põe então, uma aguinha, mãe, gelada, esse aqui é um momento, essa primeira parte da pregação, é o momento para a gente acalmando o nosso coração, para a gente se concentrando na história de santos, na passagem do Evangelho, para que a gente possa acalmar, para que quando chegar no momento da roda de oração, a gente já esteja bem para ter uma conversa íntima com Jesus. Amém? Já tá valendo? Vamos aguardar só a Andressa um pouquinho? Bom, então enquanto a gente aguarda a Andressa, vamos rezar uma Ave Maria para que a gente tenha uma noite abençoada. Lembrar que aqui nós estamos na presença do Santíssimo. Vamos pedir então a presença de Nossa Senhora no nosso meio. Antes de qualquer coisa, vamos pedir para que ela cubra a gente nessa noite com o seu manto sagrado, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz do Senhor e o amor de Maria estejam com todos vocês. Sejam bem-vindos à roda de oração. Você aí de casa também, seja bem-vindo. Você que está aqui pela primeira vez no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, não esqueça de deixar o seu like, curtir o canal, se inscrever para receber toda semana os novos vídeos que vão nos ajudar, tanto a nós quanto você aí de casa, a trilhar essa jornada rumo ao céu. Então, a nossa roda de oração, se você está aqui pela primeira vez, a nossa roda de oração é separada em dois momentos. É o momento da pregação, que hoje vai ser conduzida por essa mulher maravilhosa. Eu não sou unânime de dizer, né, porque ela é minha esposa, estou com ela há 18 anos, então quando eu digo que ela é maravilhosa, ela transformou a minha vida. Hoje eu tenho fé por conta dela. Eu era ateu quando a conheci e foi graças a ela que ela me trilhou num caminho de Deus. Cresci muito ao lado dela. Estamos há 18 anos juntos, mas cada dia que passa eu fico mais feliz de estar do lado dela e estou ansioso pelos próximos, nem sei quantos Deus nos proporcionar na nossa vida. Estarei muito feliz. E hoje essa mulher maravilhosa vai falar de uma outra mulher maravilhosa nesse primeiro momento, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Santa Teresa das Rosas. Então vai ser de uma mulher maravilhosa para outra mulher maravilhosa. Então essa vai ser a nossa primeira parte, a parte da pregação. A segunda parte, você aí de casa não vai participar, porque é só com a gente aqui da roda de oração, que é o momento mais íntimo, onde a gente faz os nossos pedidos, onde a gente agradece pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, as graças recebidas, ou simplesmente é um momento da gente desabafar para que todos nós possamos rezar uns pelos outros. Então você aí de casa, durante os momentos da pregação da Andressa, pode ir colocando o seu nome aí nos comentários para que a gente reze por você também. A Gabi está aqui atrás das câmeras, né, no nosso estúdio, e ela está anotando todos os nomes. Ela está com papel e caneta aqui, e ela vai anotando todos os nomes de vocês. Se vocês quiserem pedir oração para algum ente querido também, vai mandando que a gente anota tudo, e durante as nossas orações a gente vai rezar por todos. Também quero convidá-los a mandar aí curiosidades, caso vocês, temas para próximas pregações, né? Talvez você queira conhecer a história de algum santo, manda pra gente, que vai ser um prazer da gente estar preparando uma roda de oração, né? Um momento de pregação com um tema que vocês sugerirem. Amém? Então, se você quiser participar deste momento da roda de oração, você tem que vir aqui participar conosco, aqui na Capela do Santíssimo. Hoje nós estamos aqui, ou, normalmente, no Jardim de Nossa Senhora de Fátima, na paróquia São Paulo Apóstolo de Inviema, Mato Grosso do Sul, Brasil, América Latina, continente sul-americano, planeta Terra, Sistema Solar Via Láctea. Se você estiver passando por qualquer região do Sistema Solar aí, dá uma passadinha aqui para rezar com a gente na nossa roda de oração. Amém? Então, neste momento, quero convidar a todos para que nós possamos abaixar nossa cabeça, você aí de casa também, se você tiver em condição, se você estiver dirigindo, continua com a cabeça levantada, olhando para frente, mas se você estiver num momento, num local que dê para você abaixar sua cabeça, neste momento vou estar cantando uma canção, e que uma das partes dessa música, ela fala a palavra Maranata, e a palavra Maranata, ela significa Vem Senhor. Então que nós possamos pedir com confiança, Vem, Senhor, para as nossas vidas. Vai preparando a casa para receber Jesus Cristo nessa noite. Jesus está ansioso para adentrar na sua casa.
Então chama ele, chama Maranata. Canta minha alma, a mais bela canção. Estamos te esperando, não demora. Preparamos tudo, mesa, pão e vinho. Só falta você chegar. Só falta Jesus chegar na nossa vida, para tudo isso aqui ficar completo. Canta com a sua alma. Canta minha alma, a mais bela canção. Estamos te esperando, não demora. Preparamos tudo, mesa, pão e vinho. Só falta você chegar. Maranata, vem. Maranata, vem. Maranata, vem. Maranata, vem. Eu sei que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que te amam. Tu és o meu amado, agora eu sei. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que te amam. Tu és o meu amado. Tu és o meu amado. Então que nós possamos ter uma noite abençoada, para que todas as coisas nessa noite cooperem para o bem daqueles que amam a Jesus, e nós com amor e confiança clamamos ao Pai a oração que o próprio Cristo nos ensinou, rezando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos aqui nesta noite em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos e a todas que estão aqui. Um pouquinho nervosa, porque eu costumo falar, às vezes, para bastante gente, mas não gravado, né? Então a gente fica um pouquinho com vergonha de alguns erros, quero pedir desculpa. Venho pesquisando e estudando sobre Santa Teresinha, porque eu falo que os santos que te escolhem, não é a gente que escolhe os santos. E comigo foi assim, e Santa Teresinha. Então eu venho estudando muito sobre a vida dela, o que ela representa para a nossa igreja. Então, antes de começar, às vezes nem todo mundo é da Igreja Católica, ou quem está nos acompanhando, mas nós da Igreja Católica, nós acreditamos na comunhão dos santos, que os santos estão interligados conosco através do Espírito Santo de Deus, e que eles podem sim, como em Apocalipse fala, que nós veremos um dia, o céu vai se abrir e a gente vai ver os santos em sua glória, glorificando a Deus presente lá no céu. Então é isso que a gente acredita, que os santos eles não fazem milagres, que na verdade eles têm a capacidade de intercessão, que todos nós que estamos em comunhão, nós estamos nessa comunhão dos santos, e para isso que Deus nos criou. Deus ele já criou várias pessoas, já era da criação dele, para que nós vivemos em comunhão, para que um rezasse pelo outro, para que um desejasse bem para o outro, para que um ficasse feliz com as conquistas do outro. É isso que Deus nos criou. Só que infelizmente a gente sabe que o mal entrou no mundo e desvirtuou toda essa criação. Então os santos seriam algo que a gente ainda queira se espelhar. As histórias dos santos remetem muito à vida da gente. E eu me surpreendi estudando Santa Teresinha, porque me remeteu coisas que eu passo na minha vida, na minha fé, e entendi o porquê que ela me escolheu. Eu vou explicar melhor isso no passado, né?
Nós temos, então, essa devoção da comunhão dos santos, que os santos têm a capacidade de interceder por nós perante a Deus, rogando por uma súplica. Porque muitas vezes não nos sentimos dignos e não somos dignos de estar perante Cristo. Não somos dignos, né? Então nos sentimos indignos e por isso pedimos a intercessão. E quando a gente vai pesquisar sobre Santa Teresinha, é dezenas e milhares de milagres. Eu ia trazer alguns para vocês, mas era tantos, e até quando eu assisti os vídeos de padres brasileiros, né, falando sobre Santa Teresinha, eu ia nos comentários e eu via a quantidade de milagres de pessoas ali comentando, olha, eu tive cura do câncer, eu tive a cura de um problema disso. Eu falei, meu Deus, não vai dar para mim falar só de milagres, senão a gente vai passar a parte da roda de oração só falando de milagres que Santa Teresinha já fez pela sua intercessão. Então, eu separei algumas partes que eu considerei importante da vida dela, tá? Não vai dar para falar tudo, senão a gente vai se estender, mas eu quero que vocês saibam que não é qualquer pessoa, tá? Santa Teresinha, nós temos em torno, registrados para hoje, a Igreja Católica considerar uma pessoa santa, não é fácil, tá? Não é assim, porque teve fama de santo. Não. Ela tem que ter essa fama de santo, tem que ter obras da santidade, ela tem que ter vivido assim, tá? Tem que ter morrido assim, com essa fama de santa. E depois da sua morte, ter pelo menos 3 milagres comprovados cientificamente, que não tem explicação no caso, para ela ser considerada santa. Tem santos que são rápidos, a canonização, para eles se tornarem santos. Tem santos que levam anos, até 100, mais de 100 anos, 500 anos para serem tornados santos. E isso foi o caso do pai e da mãe de Santa Teresinha, tá? Enquanto Santa Teresinha foi em torno de 20 anos depois, a sua santificação, os pais delas foram se tornar santos, foi o primeiro casal a ser canonizados santos juntos, ao mesmo dia e na mesma época. Foi em 2015. Então, mais de 100 anos depois da sua filha ter se tornado santa. Então, para a gente ver que não é uma pessoa comum, só dentro da família dela, o pai e a mãe são canonizados santos, ela tem mais 2 irmãs que está também caminhando para a santificação. Então, não é qualquer pessoa. E dentro dos santos, nós temos uma média de canonizados, que tem livros e livros. Se vocês puderem pesquisar as histórias dos santos, edificam muito a nossa vida, de verdade. Isso a gente está tendo a prova esse ano. Faz anos que a gente participa de retiros e eventos assim, né, religiosos, mas esse ano a gente começar a estudar histórias dos santos nos traz tornando uma fortaleza e um embasamento da nossa fé muito grande. Então é uma dica que eu falo. Nós temos mais de 20 mil santos registrados na Igreja Católica. Então a gente é riquíssimo em histórias. Mesmo se vocês estudassem todos os dias um santo, vocês não dariam conta de ler tudo. E é muito bacana, tá? E dentre desses 20 mil, só 37 são considerados doutores da igreja. Ou seja, que as obras que elas deixaram concretizaram várias doutrinas que hoje nós temos. O credo que você reza, a adoração que a gente finaliza no Santíssimo, né? Tem músicas. Então tem muitas coisas, como São Tomás de Aquino, por exemplo, que embasaram Santo Agostinho, são todos doutores da igreja. Ou seja, muita coisa que a gente crê hoje, da Santíssima Trindade, da Virgindade Perpétua de Maria, isso são os doutores que nos trouxeram a luz do Espírito Santo e a sabedoria para nos explicar coisas que é difícil para a comunidade entender. Então isso que é um doutor, é quando o seu trabalho deixado consegue trazer raízes para a nossa igreja a ponto de nos manter na nossa santificação, tá? E Santa Teresinha, dentro dos 20 mil, e dos 37 que a gente tem, ela é uma doutora. Então, repito que não é qualquer uma. Dentro da sua casa, saíram ela como santa e mais o pai e a mãe, e 2 irmãs para serem canonizadas, tá? Então, a história da família é muito riquíssima, tá? Santa Teresinha, ela é francesa, ela era devota de uma santa, que é a Santa Joana d'Arc. Já ouviram falar? Santa Joana d'Arc é uma santa. Depois estudam a história dela. Então, Santa Teresinha, ela queria sair na missão, ela queria fazer, porque Joana d'Arc foi uma guerreira, né? Então, teve várias coisas bacanas.
Ela nasceu em 1873. Então, numa época bem difícil, né? O pai e a mãe dela, que aqui eu tenho uma colinha, tá? São Luís Martim e Santa Zélia Martim. Os dois não queriam se casar. Na sua adolescência, ambos tentaram entrar, ela no convento, Santa Zélia, e o São Luís queria entrar como frei na época. Então, ambos queriam esse caminho. Porém, por alguns motivos, eles não foram aceitos dentro do Carmelo, porque tinha algumas provas, algumas coisas para ser realizadas. Mas, na verdade, era o desígnio de Deus. E eles conseguiram se conhecer e foi planejado o casamento deles. E eles já vieram de famílias católicas, bem religiosas. E aí eles se casaram e passaram anos e não tiveram filhos. E quando o padre questionou eles o que estava acontecendo e tal, ambos decidiram viver em castidade o casamento. Eles queriam dedicar a parte do corpo para Deus. E o padre falou, olha, eu acho que não é o propósito de Deus para a vida de vocês. Se vocês estão juntos, já não foram para ser frei e a outra freira, talvez é porque vocês precisam frutificar. E aí eles, porque o nosso padre é o nosso guia espiritual, eles seguiram esse conselho do padre e graças a Deus tiveram filhos e vocês viram que foram uma bênção, Santa Teresinha veio dessa união. Então eles tiveram 9 filhos, tá? Dos 9 filhos, infelizmente, só 5 das mulheres sobreviveram. Porque antes de Santa Teresinha, os outros 4 filhos morreram, A parte da morte neonatal era muito grande naquela época. Então, Helena morreu com 5 anos de idade, Joseph morreu com 6 meses, Jean morreu com poucos meses, não fala quanto, e Madeleine morreu com poucas semanas. Então, Santa Zélia teve muitas percas na sua vida, E não é o momento de falar de Santa Zélia, Depois, quando quem quiser pesquisar, mas tem uma história muito bonita. E Santa Teresinha nasceu depois de tantas mortes assim na família. Então, Santa Teresinha foi muito orada e muito desejada, só que ela também nasceu muito doente. E a mãe, com medo de perder a filha, fez muita oração. Eles eram devotos de Nossa Senhora da Vitória. Não sei se vocês sabem, Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela é representada de várias formas. Nós temos aqui uma, que é Nossa Senhora das Dores, E tem várias outras, Nossa Senhora de Aparecida, é a mesma Nossa Senhora. E a Nossa Senhora da Vitória é aquela que a gente tem ali desenhado na igreja. Vocês já viram lá no painel, Nossa Senhora pisando na cabeça da serpente, em cima de um globo? Aquela ali é a Nossa Senhora da Vitória, tá? Ela, sempre quando vocês verem Nossa Senhora em cima da terra, pisando na cabeça da serpente com 12 estrelas, que é a coroa segundo Apocalipse, é a Nossa Senhora da Vitória. E eles eram devotos e rezaram para Santa Teresinha, que era muito nova, estava muito doente, o qual essa doença tinha matado Madeleine, que é a irmã dela, e ela conseguiu a cura. Só que 4 anos depois, Santa Teresinha perde a mãe. Santa Zélia, infelizmente, morre muito cedo com um câncer de mama. Para vocês verem que eu vou contar mais, tá, sobre Santa Teresinha, mas vão vendo que não é porque você é santo que você não vai ter provações. Eu sempre falo e já falei isso. A gente não vai conseguir escolher as nossas batalhas. Talvez eu gostaria de escolher o que você está passando, e você talvez gostaria de escolher o que eu passei ou o que eu estou passando. Isso a gente não vai conseguir escolher. Santa Zélia não conseguiu, Santa Teresinha não. Mas o que diferencia é como a gente vai passar por essas tribulações. Ou a gente vai passar resmungando, reclamando, ou a gente vai passar glorificando e falando que Deus é bom, perfeito e agradável, independente do que aconteça. Então essa é a diferença dos santos. Eu até falei isso numa pregação que eu fiz lá no Ágape essa semana passada no reacampamento. Eu falei assim, que muitos são chamados, todos são escolhidos,
Deus não tem o escolhido, né? Um ou outro é melhor, os judeus é o povo escolhido. Não, Jesus já veio mostrar que ele veio para todos. Só que, infelizmente, só os santos perseveram. Essa é a diferença da santificação. Você é chamado, você foi chamado para estar aqui hoje, você foi chamado para estar assistindo isso. Você é escolhido. Desde o ventre da sua mãe, você foi escolhido. A diferença é que só os santos prevalecem. Só os santos persistem. Essa é a diferença entre um e outro. Não é que os santos não teve provação, não é que os santos não passaram por dificuldades. É que mesmo perante as dificuldades, a paz de Cristo transcende a razão. É você, meio em tribulações, você ter paz. Porque isso é a paz de Cristo, não é não ter problemas. É mesmo perante os problemas, você ter paz. Então, vocês vão ver que a vida de Santa Teresinha, com 4 anos, ela já perdeu a sua mãe. Só que aí Santa Paulina, na verdade ainda não é santa, ela está em processo, que é a irmã uma das irmãs de Santa Teresinha, ela se tornou a figura materna para Santa Teresinha. É Pauline, tá? Que ela, como é francesa, a gente traduz como Paulina, mas é Pauline, tá? Pauline, ela é considerada uma serva do Senhor porque ela está ainda em processo de santificação. Então, orem pela Santa Pauline, talvez o seu milagre seja o que vai comprovar a santificação de Santa Paulina. Ainda faltam alguns milagres para ela se tornar santa, tá bom? Então, ela se tornou a figura materna da mãe, de mãe para Santa Teresinha. E assim cuidou da irmã com muito zelo, com muito amor e muito carinho. Só que chegou a sua idade de partir, né? Naquela época se partia muito nova. E a mulher tinha 2 caminhos. Ou ia para um casamento, ou ia para o convento. Esse era o caminho. Porque na época a questão de trabalho era muito difícil, né, para a mulher. E no convento a mulher ia receber instrução, ia receber educação. Não sei se vocês sabem, um dia eu quero vir falar sobre como é lindo ser católico, né? Nós somos a igreja que criou a universidade. Nós criamos a universidade. A Igreja Católica foi a que criou os hospitais, os modelos de hospitais somos nós que criamos. A Igreja Católica é a instituição, pode pesquisar no Google quem criou a universidade, quem criou o hospital. A Igreja Católica, ela é hoje a maior instituição de caridade do mundo. Ela tem mais de 16 mil hospitais, tem orfanatos. Então é muito bonito, tá? Estudem a história. Então, Santa Pauline, ela foi encaminhada para o convento, tá? Para seguir a sua vida. Isso foi muito doloroso para Santa Teresinha, porque ali ela relembrou da perca da mãe. Veio todos os traumas dos 4 anos de idade. O relato que tem no livro é de uma depressão infantil, mas na época nem o nome depressão existia ainda. Só falaram os sintomas, que Santa Teresinha estava muito triste, ela tinha estado febril, ela tinha alucinações, e ninguém descobriu o que era. Ninguém descobriu o que Santa Teresinha tinha. E isso, ela estava adoecendo, extremamente doente. Ela ficou acamada, extremamente magra. Toda a família, que era muito religiosa, se comoveu. Santa Pauline, mesmo estando lá no convento, ela se deu para Cristo. E ela sabia que ela precisava apenas orar, ela não poderia voltar. Porque quando você faz uma promessa, o casamento é com Cristo, né? E aí ela rezava pela irmã, até que um dia o pai de Santa Teresinha, com medo de perder a filha, ela levou aquela imagem de Nossa Senhora da Vitória para o quarto de Santa Teresinha. Lembra que eu falei que eles eram devotos? Que Nossa Senhora da Vitória é aquela que pisa na cobra. E levou para o quarto de Santa Teresinha. E naquele dia, em oração, Santa Teresinha viu a imagem de Nossa Senhora sorrindo para ela. A criança entrou em transe, esse foi os relatos de quem estava em volta. Ela entrou em transe e começou a ver o semblante de Nossa Senhora. E Nossa Senhora brilhava para ela, brilhava muito, e ela sorria para Nossa Senhora. Ela, muito nova, começou a chamar Nossa Senhora do Sorriso. E a partir desse dia, Santa Teresinha, que estava muito doente, à beira da morte, passado meses com essa depressão infantil, eu participo do projeto Ruá, e a depressão infantil é real.
Não sei se vocês sabem, existe até caso de tentativa de suicídio com crianças de 5 anos de idade. Então, foi esse milagre que Santa Teresinha teve aos 9 anos de idade. E aí, ela foi curada dessa depressão. Toda aquela tristeza da perca de sua mãe, toda aquela tristeza da separação que vai acontecer ao longo da nossa vida, dos familiares, das pessoas que a gente ama, ela se sentiu abraçada e acolhida por Nossa Senhora. E aquelas dores dela passou naquele momento. E assim ela seguiu. Essa foi a única coisa mística que aconteceu com Santa Teresinha. A partir daí, ela mesma fala que ela passou por um grande deserto, né? Porque a gente acha que a vida dos santos, eles vão estar o tempo todo recebendo visões, como às vezes foi igual Santa Elizabeth, né? Que foi de Nossa Senhora de Lourdes, ou vai passar a vida inteira tendo sinais, tendo provações, que vai estar sentindo e ouvindo a voz de Deus o tempo todo. Não, com Santa Teresinha não foi assim, tá? E isso vai ser o grande brilho dela, de Santa Teresinha. Que mesmo esse deserto que depois ela passou de provação pela fé, ela não desistiu, ela foi persistente, né? Então, Santa Teresinha, ela foi, depois queria muito ir para o Carmelo, que é um tipo de organização de freiras, né? E ela, com 15 anos, entra no Carmelo, através de uma carta do Papa da época, autorizando a entrada dela. E aí lá ela começa o processo de santificação, né? Ela entra realmente, ela tem uma carta que ela faz para a família do dia do casamento dela. Santa Teresinha era uma menina muito doce. Se você for ler as mensagens dela, é de algo até meio infantil. Às vezes a gente vai falar, nossa, ela foi uma doutora. E isso ontem eu também, assistindo com o Padre Paulo, quando eu ia ver as coisas de Santa Teresinha, eu achava muito infantil também. Igual o Padre Ricardo falou ontem, né? Esse também era o meu intuito. Eu falava, nossa, mas ela é muito infantil. Com 24 anos que ela faleceu, né? O que ela aprendeu? Então, às vezes a gente não enxergar as belezas das pequenas coisas, a santificação. A santificação de Santa Teresinha, ela não foi uma pregadora sublime. Ela não foi igual São Paulo apóstolo, que vagou continentes pregando a palavra de Deus. Ela não foi um mártir, igual alguns santos que morreram falando de Deus. Ela não foi uma mística que ficava tendo visões de Nossa Senhora, como muitas místicas tiveram, né? Não. Ela conseguiu santificar-se e ficar doutora da igreja nas pequenas coisas. Mostrando que você, que eu, nós possamos sim ser santos nas nossas pequenas coisas. Que a gente consegue se santificar no nosso trabalho para aquilo que Deus te destinou, como ela. Ela se santificava no dia a dia. Quando você vê algumas frases dela, é muito bonita. Ela falava assim, eu tenho dó de Nossa Senhora. Aí perguntaram para ela, por que você tem dó de Nossa Senhora, né? Da mãe de Jesus? Porque ela não tem uma Nossa Senhora para ela. Olha que coisa mais linda, né? Que ela não tem, e eu tenho a minha Nossa Senhora, e para mim é tão importante. Então eu tenho dó de Nossa Senhora que não tem uma Nossa Senhora para ela. Então algumas frases dela, ela tinha muita dificuldade de convívio no convento. Às vezes a gente acha que é fácil, né? Dentro do convento deve ser todo mundo muito bonzinho, mas todo mundo tem as suas tribulações. Todo mundo tem as suas batalhas. E por ela vir de uma origem rica, ela não era pobrezinha. Os pais dela conseguiram criar uma renda boa, que ela era no status bom dentro da sociedade. Então ela não veio de família pobre. Olha só como que a gente pode aprender e tirar tantas coisas da história de Santa Teresinha, né? A gente acha que às vezes Deus não abençoa a parte de bens. Não é que Ele quer isso só para nós, mas Ele abençoou sim a família dela. E mesmo perante isso, ela veio se santificar, ela não se deslumbreou pelas riquezas do mundo, né? Então, ela tem várias frases, e hoje eu mandei até uma que eu achei muito bonita. Eu estava no intervalinho, pensando hoje no momento, e quando eu abri o meu Instagram, eu vi essa foto, não estava falando que era Santa Teresinha embaixo, mas só pelo olhar dela eu sabia que era ela. E estava assim, você passará por situações que não merece,
Mas serão elas, essas situações que você passou, que lhe farão muito mais forte e sábio. Então, mesmo lá no Carmelo, ela tinha suas dificuldades com as irmãs. Ela tinha irmãs que desdenhavam dela. E ela glorificava a Deus mesmo ali. Era nos pequenos atos. Ela estava limpando um local, ela estava pedindo para Deus. Ela, no final da sua vida, ela pega tuberculose. E aí ela passou por muitas dores. Ela emagreceu muito, 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 muito. E ela passou por várias dificuldades. Até para subir a rampa do Carmelo, ela tinha dificuldade. E aí as irmãs iam lá e falaram, a senhora não quer ajuda? E ela falou assim, não, porque eu ando para que algum missionário não pare. Então, ela falava isso, ela falava assim, obrigado Deus pelas dores, porque assim eu posso te glorificar. Então, até as dores ela entregava para Jesus e agradecia. E ela é a padroeira dos missionários, junto com outro santo, pela essa vontade dela evangelizar, ela queria, né? Só que a vida dela era ali o Carmelo, né? E ela queria tanto essa evangelização, essa missão, né, de ir para fora para falar, que ela, no período da sua morte, ela tem uma frase muito importante, né? Que é o que trouxe a novena das rosas, que ela faria o seu céu para santificar aqui na terra. Ela passaria o céu dela para que ela tornasse santos aqui na terra. Ou seja, que ela trabalharia mesmo lá depois do céu, ela estaria conosco. Ela estaria fazendo o possível para essa missão que não terminou para ela nem depois de sua morte. Tanto que na sua morte tinha poucas pessoas. A primeira cura que ela realizou foi de uma irmã que sofria de problemas na coluna. E nos seus pés, ali perante o leito de morte, ela se ajoelha, pede desculpas para Santa Teresinha, porque a história é longa. Essa irmã era justamente uma que fazia muitas maldades com Santa Teresinha, tá? E aí essa irmã pede desculpa para ela e nesse mesmo momento as dores dela da coluna é curado. Esse é o primeiro momento de cura. E daí em diante, o que santificou a Santa Teresinha tem a cura do câncer, tem cura né, relacionado a ela, tem várias curas. Como eu falei para vocês, eu tentei garimpar algumas, mas cura é cura, né? Para cada um, milagre é muito importante. Ó, cura da cegueira, de Reinald Fraut. Em 1908, era uma menina de 4 anos que recuperou totalmente a visão após visitar o túmulo de Santa Teresinha. Cura do seminarista Charles, que estava com uma tuberculose grave. É uma cura reconhecida em decreto apostólico. Cura de Gabriele e Maria, que é o joelho e a espinha, tuberculose intestinal. Milagre dos Galop, que ela ajudava muito na época da Primeira Guerra Mundial, tá? Proteção na Primeira Guerra Mundial, cartas e cartas de soldados foram mandados para o Carmelo, relatando a aparição e proteção de curas milagrosas dela nas trincheiras, na Primeira Guerra Mundial. Milagres contemporâneos, como cura da lesão do joelho após a relíquia na Islândia. Enfim, né? Como eu falei para vocês, coloquem lá num vídeo, aposto para vocês, pesquisam Santa Teresinha no YouTube. Pesquisem o primeiro vídeo que está lá, entra, olha os comentários. Vai ter muita gente relatando. Então, realmente, ela está fazendo, e Deus está honrando ela, o que ela queria. A missão dela de que no céu ela não pararia a sua missão de propagar o evangelho, de estar levando a gente a Deus. Que é isso que os santos fazem. Não é competir com Deus, não é se colocar no lugar de Deus. Não é isso. É ser exemplos de que mesmo perante muitas dificuldades que a gente passa no dia a dia, mesmo a gente achando que na nossa rotina do dia a dia a gente não vai conseguir ser santo, mesmo às vezes a gente pensa, não, a gente vai ter que propagar a Deus, a gente tem que ser missionário para ser santo. Não. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi porque cada santo ele tem as suas batalhas, né? Como eu falei para você. Não sei se Santo Agostinho era o que se jogou nos espinhos, que ele era da São Francisco de Assis, extremamente humilde. Mas São Francisco de Assis, uma das batalhas dele era carnal. Ele era muito tentado.
tanto que ele se jogou uma vez na Roseiras, né, para tentar abafar e suprir. Santa Teresinha, a batalha dela, ela até fala que a parte carnal da castidade nunca foi uma tentação para ela, nunca foi uma dificuldade para ela. A dificuldade dela era a fé. Vocês acreditam nisso? Depois de tudo que vocês ouviram, tudo que essa mulher já propagou e que ela é, e que a dificuldade dela, a batalha diária dela, era manter a fé. Inclusive, ela fala que ela sabe que existem pessoas no mundo que não conseguem crer em Deus devido a essas batalhas, que não conseguem crer em Deus não porque quer aproveitar as coisas do mundo, mas porque tem essa dificuldade. Isso me surpreendeu a tão ponto, porque por mais incrível que seja, às vezes vocês veem a gente aqui na frente falando de Deus, falando das nossas dificuldades. Às vezes acham que a gente tem uma fé inabalável. E não é assim. A gente tem lutas, inclusive para mim hoje estar aqui, eu tive uma batalha espiritual da minha fé ontem, tive hoje de manhã, vontade de desistir, vontade de abandonar, vontade de falar por que Deus, né? E essas batalhas existem, tá? E é muito real. E isso me surpreendeu porque, como eu falei para vocês, não é a gente que escolhe os santos, né? É os santos que nos escolhem. Mesmo eu não achando a história de Santa Teresinha tão atrativa assim, porque ela viveu os 24 anos no Carmelo, né? Ela me escolheu, né? Ela me escolheu. E eu entendi, através do que eu vim trazer aqui para vocês hoje, o porquê. Porque essa é a minha batalha também, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande em crer. A minha mente, ela trabalha muito contra mim em relação a diminuir milagres, a achar que pode acontecer, é normal, você está entendendo? Isso é um mal. Em duvidar, em questionar a Deus, em duvidar da existência dele, qual Deus a gente deve procurar. Enfim, cada um tem as suas. E eu tenho essa batalha. Para me manter a minha fé é muito difícil. É uma batalha diária. Eu tenho que todos os dias buscar a Deus, brigar com esse pensamento ruim, de desânimo, de quando eu vou servir a Deus, eu querer desistir, não querer participar, não querer estar aqui. E eu sou criadora de grupos do Ruá, criei os Jovens Adoradores. E essa é a minha grande batalha, é de manter a minha fé. Não é fácil. E esse ano, mais do que nunca, né, alguns de vocês sabem, da perca do meu filho, né? Eu tive aí uma gestação muito difícil, foram meses de repouso, com sangramentos, com idas emergenciais pro hospital, medo, muita oração, muito terço, muito jejum, rosários da madrugada. E teve o parto, muito difícil. E, infelizmente, o meu filho veio a falecer com 7 dias, né? Não é o momento de estar falando tudo que eu passei, né? Com detalhes da questão da minha fé. Mas o quanto é difícil manter a fé depois das dificuldades no mundo, né? Depois de passar por algumas batalhas. E eu sempre eu trouxe aí para vocês a novena de Santa Teresinha. Já faz um tempo que eu faço a novena, que eu já pesquisei a história, já fazia a novena de Santa Teresinha. E aí eu trouxe para vocês a novena, tá? A novena, vou explicar um pouquinho quando ela foi criada, foi através de um padre, tá? Já estou finalizando. Foi através de um padre que já estava, no Santa Teresinha já estava famosa, o pessoal já estava conhecendo a história dela e os seus milagres, certo?
E esse padre queria montar essa novena para dissipar para a população, para sair do boca a boca e realmente instituir na nossa igreja, né? E aí, assim ele fez. Ele falou, mas minha santa, eu queria um sinal. Como você falou que iria chover rosas, eu quero que no final da novena eu receba. E realmente aconteceu. Ele rezou e recebeu uma rosa vermelha, inesperada, que ele nunca tinha recebido. Mas aquilo passou, ele falou, talvez ele nunca tinha recebido, mas essa criança que levou para ele podia ter acontecido e dado. No outro ano, ele fez novamente a novena e ele falou assim, eu quero que seja uma rosa branca. Dessa vez eu quero que seja uma rosa branca. E aí ele fez a novena e veio uma moça e entregou para ele no último dia da novena, no 5º dia da novena, e entregou essa rosa branca. E ele se assustou, né? E falou assim, o que aconteceu? Ela falou, foi Santa Terezinha que mandou trazer para você. Aí ele falou, como? Porque ninguém sabia que ele estava fazendo a novena, ele estava fazendo em segredo. E ele fazendo a novena e recebeu essa rosa branca e essa mulher falou, olha, Santa Terezinha que trouxe para você. Aí ele falou, como? Ela falou, eu estava rezando lá na imagem dela e tinha umas rosas. E quando eu estava rezando, caiu essa rosa branca. E na hora veio o seu nome, o seu pensamento. E aí, essa pessoa veio e levou para ele a rosa. Então, instituíram-se aí a novena de Santa Terezinha, tá? Então, eu trouxe aí resumido, não vou fazer com vocês. Isso aqui é para vocês levarem para casa. Tem ali como que inicia ela, tá? Nome do Pai. São 24 glórias. Eu trouxe o tercinho de Santa Terezinha, que é 24 rosas, representando os 24 anos que ela passou aqui na Terra, tá? E aí você vai fazendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós, tá? E aí tem a oração inicial, as meditações de cada dia da novena, tá bom? Só que eu sempre fiz a novena e eu sou meio chata, como vocês falaram, minha fé, ela é difícil, né? Eu tenho que ter muito embasamento, eu tenho que estudar muito para mim conseguir firmar a minha fé. Se eu deixo a minha fé muito superficial, em raízes muito superficiais, qualquer pancada, qualquer ventania, ela cai. Eu sei das minhas dificuldades. Então eu preciso estudar muito para mim conseguir manter a minha fé. Muitas vezes eu já até falei de Deus, talvez sem ter mais fé do que você que está sentado aí na frente. De verdade. Com um vazio tão grande, uma desesperança tão grande. Mas eu sei o quanto isso é importante para mim. Porque eu sei que se eu não tivesse feito isso a minha vida inteira, eu não teria conseguido superar e passar pela morte do meu filho. Quando uma mãe perde um filho, não tem nem nome para essa dor. Quando você perde um marido, você é viúvo ou viúva. Quando você perde os pais, você é órfão. Quando você perde um filho, não tem um nome. É realmente igual a Nossa Senhora das Dores. Uma faca atravessando o seu coração. Então eu sei que se eu não tivesse feito isso a minha vida inteira, essa luta na minha fé, que Deus me preparado, eu não estaria aqui hoje. Por quê? Porque eu fiz muitas vezes a novena de Santa Terezinha, mais de 2 anos. E eu pedia para Nossa Senhora uma rosa branca, igual o padre. Não era qualquer rosa que eu queria uma rosa branca. Eu nunca tinha ganhado essa rosa branca, enfim, e continuava a minha vida, porque a fé é isso, né? Muitos são chamados, para mim todos são escolhidos, mas só os santos prevalecem. E fazia minha novena, não recebia minha rosa, fazia minha novena, não recebia minha rosa. E esse ano me bateu essas frustrações da minha vida. Eu falei, Senhor, eu já fiz tanta coisa, eu não recebo um sinal. Sabe aquela secura espiritual que você não sente a Deus, não sente o arrepio, não sente a presença? Como Santa Terezinha passou e ela relata isso. Ela escreveu o livro A História de uma Alma. Quem puder ler, é muito bonito. E ela relata essa secura espiritual que ela viveu e as dificuldades de manter a sua fé. E aí, eu relembrando isso,
passando por esse ano muito difícil. Estávamos indo para Dourados e nesse ano estávamos indo para Dourados e eu com essa dificuldade, com essa dor no coração. E aí eu arrumando assim a gaveta do carro, eu achei uma medalhinha avulsa de Santa Teresinha. E aquilo, em vez de me alegrar, me baqueou mais ainda, sabe? Porque eu lembrei de todas as vezes que eu fiz a novena, eu nunca recebi um sinal, e os questionamentos veio novamente para Deus, sabe? Mas uma coisa é certa, a gente pode brigar com Deus, mas não murmurar dele. O que é isso? É óbvio que quando você está triste no seu quarto, você vai falar, Deus, pô, tá punk, tá difícil, não estou conseguindo, tá pesado. Só que eu nunca ia falar mal de Deus para outra pessoa. Nunca. Isso vocês nunca vão me ver fazer. Nunca. Eu não tenho esse direito. Mesmo que a minha fé esteja fraca, eu não tenho o direito de fraquejar a fé de ninguém. Isso é murmurar. Você falar de Deus. Isso é pecado. Mas brigar com Deus, ter uma DR, isso é intimidade, isso é amizade. Tá? É falar, Senhor, tá pesado, não estou dando conta, não estou aguentando, tá difícil demais. Me ajuda, socorro. Eu lembro de uma noite, eu ajoelhada, rezando, e a dor era muito grande. Eu gritava na minha cabeça. Sabe aquele grito que às vezes tem dentro do nosso coração, que a gente não consegue soltar? Eu sei que muita gente tem isso aqui. Que tem aquele grito lá no fundo do coração, que às vezes só você dentro do seu quarto sabe. E eu gritava, socorro, 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 que eu não estou te achando, eu não estou te vendo. E aí eu encontrei essa medalhinha indo para Dourados e lembrei das novenas e da rosa branca que eu pedi. Nesse mesmo dia eu fui para a clínica trabalhar e uma moça, né, chegou na recepção e falou, eu preciso falar com a Andressa. Eu não a conhecia, só de vista, porque a cidade pequena a gente conhece de vista muita gente. Atualmente ela nem é católica, né? E ela veio falar comigo, falou, eu preciso falar com você. Eu falei, tudo bem, espera um pouquinho que eu só vou fazer uma coisa e já volto. E aí ela veio, eu consegui atender ela, falei, desculpa a demora e tal. E era nesse dia que de manhã eu tinha encontrado a medalhinha. E aí nesse dia eu relembrei das minhas novenas, que eu pedi a minha rosa branca em sinal. E aí ela falou assim, olha, Andressa, faz meses que eu estou querendo falar com você. O Espírito Santo está me incomodando para falar com você. Talvez ela esteja assistindo essa live. Quero que você saiba da importância que foi isso. Talvez no dia eu estava tão emocionada que eu não conseguia me expressar, mas eu quero agradecer. E realmente o Espírito Santo agiu na vida dela. Ela falou que ela pensava muito em mim, que tinha que falar comigo, mas não sabia o que falar. E que no domingo, era numa segunda-feira que eu achei a medalhinha, no domingo ela estava ouvindo uma música. E ouviu o meu nome no ouvido dela, Andressa. E aí ela tinha certeza que tinha que falar comigo. Só que ela não sabia o que, né? Ela falou, Andressa, a gente sabe do que você passou, da perca do seu filho. Deve estar sendo um momento muito difícil. Eu não sabia o que falar, então eu liguei para uma amiga que perdeu um filho. E eu perguntei para ela o que dizer, porque o Espírito Santo falou que eu tinha que vir aqui, mas não fala o que era, né? Não explica as coisas, assim, então eu só vim. E aí eu liguei para essa minha amiga e ela falou assim que, olha, eu não tenho o que falar e realmente quem perdeu um filho não tem o que falar. Cada um passa de um jeito, é uma dor diferente. E aí ela pegou e falou assim, Andressa, aí eu ouvindo essa música, a minha amiga falou assim, olha, eu não precisa falar nada. Mas uma coisa que me marcou muito quando eu perdi meu filho foi que eu recebi uma flor. Aí eu falei, então vou levar uma flor. E aí ela caçou e vinha inteiro para comprar uma rosa. E era numa semana depois do Dia dos Namorados, então não tinha mais rosas vermelhas na cidade. A rosa que ela tinha encontrado, e ela foi tirando da bolsa. Eu falei, Andressa, a única rosa que eu encontrei foi essa. Que é essa que eu trouxe para vocês hoje aqui ver. Que é a minha rosa branca. E aí ela falou exatamente assim, que Deus estava com os olhos voltados para mim e para minha família. Demorou mais de 2 anos para mim receber a minha rosa.
mas tinha que ser nesse ano, tinha que ser naquele dia. Então, eu não sei o que te trouxe aqui hoje. Eu não sei quantas vezes você já procurou a Deus e talvez não teve uma resposta. Mas a gente tem que entender que não é no nosso tempo, que é no tempo de Deus. E Ele sabe de todas as coisas. Então, nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos. E que se você se coloque na presença de Deus, se você tem algum santo de devoção, peça a intercessão nesse momento. Vá trazendo no seu coração o que você precisa nessa noite. Quais são as dores que você está carregando, qual é o fardo que está pesado. Fale para Deus. Peça ajuda, peça Santa Teresinha. Vai entregando as suas dores, vai entregando as suas dificuldades, vai entregando a sua falta de fé, as suas dúvidas. É óbvio que a gente não vai entender os planos de Deus, Ele é onipresente, onipotente. Ele está aqui, Ele está no amanhã, Ele está no passado. Ele é tudo. Como nós, criaturas ínfimas, criaturas tão pequenas, vamos conhecer e vamos entender a grandiosidade de Deus. E às vezes a gente é tão soberbo, a gente é tão prepotente, que a gente se acha capaz, a gente se acha autossuficiente. Então vai trazendo na sua mente, no seu coração, o que você quer apresentar para Deus hoje. Talvez a sua cura. Talvez não venha hoje. Por isso que é entrega. Entrega na mão de Deus e descansa o seu coração. Fala, Senhor, o Senhor sabe da minha pequenez, o Senhor sabe das minhas dificuldades. Eu preciso disso, infelizmente, eu preciso de sinais. Peça o seu sinal para Deus, o que hoje seria importante para você, o que você precisa hoje para Deus. Entrega, fala, Senhor, eu confio em Ti. Um dia, no mesmo dia que meu filho faleceu, meu marido teve inspiração divina do Espírito Santo e pediu para os padres irem lá e batizá-lo. Naquele momento em que as gotas caíam na cabeça dele, se eu fechar os olhos, eu vejo como se fosse agora. Naqueles momentos eu falei, Senhor, fiz a coisa mais difícil que eu acho que uma mãe poderia fazer, é falar assim, Senhor, por mais que me doa, por mais que eu não entenda, por mais que seja difícil, eu faço uma promessa para o Senhor. Eu não vou perder a minha fé, eu vou buscar, o Senhor sabe da minha dificuldade. Mas eu me entrego. Eu relei na cubinha do UTI dele, na caixinha de UTI dele, e falei, Senhor, aqui está o Arthur Miguel Ferreira Faustino. Ele não é meu, ele é teu. Os filhos são apenas um empréstimo de Deus. O Arthur poderia viver 1 ano, poderia viver 2, poderia viver 3, 5. Para uma mãe nunca vai ser suficiente o tanto que ele vai viver. Nunca. Mas ia ser passageiro. A única certeza que uma mãe tem na vida
é que um dia os seus filhos vão. É a única certeza. Você não sabe se seu filho vai ser bem, de saúde, se ele vai ser, né? Se vai ser uma pessoa boa. Não sabe nada. A gente tenta, né? No guia, tenta guiar. A única certeza que a gente tem é que ele um dia vai voltar para Deus. E a nossa missão como mãe é guiar para que isso aconteça. Deus não é uma... Os filhos, a gente acha que às vezes o filho é uma posse, sabe? É algo meu. Não, não é. É Deus. É de Deus. E a gente está num mundo tão superficial, que a gente quer escolher até quando a gente vai ter os nossos filhos, quando vai poder. Por quê? Porque agora eu não posso, porque agora eu tenho que terminar minha faculdade, agora eu não posso porque eu não estou na condição financeira boa. Agora eu não quero, Senhor, agora eu não quero, então agora eu bloqueio, né? A vontade de Deus. Mas quando a gente casa, isso eu estou falando de mim, porque vocês acham que eu pensava nisso antes da perca do meu filho? Óbvio que não. Eu pensei isso depois da perca dele. O quanto a gente é superficial, o quanto a gente é aquele filho pródigo, sabe? Quando a gente quer os bens que Deus pode nos dar. A gente quer uma casa boa, a gente quer conforto, saúde. Só que a gente não quer fazer o que Ele nos pede. Viver em comunhão, viver fora do pecado, abandonar aquele vício que te afasta de Deus. Isso a gente não quer. A gente fala, Senhor, cuida disso aqui, mas disso aqui, tá? Deixa que eu cuido. Deixa que isso aqui eu cuido. Esse aqui você pode cuidar, que eu tô precisando de saúde, sabe? A minha mãe não tá muito bem, aí é que eu preciso. Mas agora aqui não, porque aqui eu não quero fazer aquele perdão. Ah, não, minha mãe, meu pai fez algo muito ruim para mim, aqui eu não consigo perdoar. Ah, aqui eu não consigo... Eu quero saúde, Senhor, porque estou doente, mas abandonar aquele vício que nos causa mal, a gente não abandona. Está entendendo? É só alguns exemplos, mas cada um sabe onde pega, sabe onde pesa, né? Então nós somos assim perante Deus, a gente quer, e nos filhos é a mesma coisa. A gente casa prometendo a Deus aceitar os filhos que Ele nos conceder. Ai, mas Senhor, se Ele querer 10 filhos, pois é, se Ele achar que 10 é bom para você, e vai te grandificar, e você vai ser capaz, confia, acredita. Mas a gente não tem ainda fé para isso, sabe? Porque a gente fica limitando, a gente limita quanto que a gente quer Deus na nossa vida. Então, naquele momento que eu estava entregando meu filho, eu tive uma conversa falando para Deus que se ele fizesse, ele era Deus, se ele não fizesse, ele era Deus. Mas é lógico que não é fácil, é um dia depois do outro. E Santa Teresinha, ela foi curada de uma depressão. E a partir de então, Nossa Senhora da Vitória, ela foi considerada Nossa Senhora do Sorriso. E essa oração que eu imprimi e trouxe para vocês, eu queria que vocês pegassem na mão para a gente fazer uma oração agora juntos. Oi? Pode. Pega essa daí, ó. Eu já vou finalizar, tá? Já deu meu tempo. A gente está estendendo um pouquinho. Mas eu trouxe essa oração para a gente finalizar, porque eu sei que isso está muito real e muito presente nos dias de hoje. A depressão, a falta de fé, o desânimo. Que a gente possa, através dessa oração, dessa noite, dessa reflexão, através da intercessão de Santa Teresinha, Senhor, que eu creio que muitas curas, muitas bênçãos nessa noite sejam trazidas a nós através da intercessão de Nossa Senhora do Sorriso, um jeito tão bonito e lindo de uma menininha representar Nossa Senhora. E nessa oração, vá colocando as suas dores,
as suas dificuldades. Eu assisti inclusive uma coisa que não me faz desistir, que eu estava aqui, quando eu fui fazer a pregação em Angélica e eu queria desistir, é a oração diária, tá? É a homilia diária. Eu assisto sempre o Frei Gilson, o Instituto Regis, Maria Raquel, e tem dia que você fala assim, meu Deus, essa freira está falando comigo. Ela está sabendo o que está passando aqui em casa, que não é possível. E isso é só para dizer a importância de vocês estarem todos os dias em oração. E que através dessa oração a gente possa descarregar, sair daqui livres e leves e realmente entregar. Eu sei que você pode estar passando por uma dificuldade muito grande, eu sei que você pode estar passando por uma dor, eu conheço pessoas que perderam recentemente pessoas amadas aqui. Mas quando a gente confia e entrega para Deus, a gente dorme em paz. A gente deita e sabe que foi feito o melhor, foi feito o possível, que isso daqui é passageiro e que logo estaremos, se assim merecermos, com as pessoas que amamos. Então que sejamos merecedores desse céu, que possamos nos santificar todos os dias e que você possa, com toda alegria, carregar a tua cruz e entregar essas dores para Deus como Santa Teresinha fazia. Senhor, obrigado por essa dor. Obrigado por essa dificuldade, porque só assim eu posso me santificar. No mundo terás tribulações. Eu não sei qual a tribulação que você passa, que você passou, ou que você vai passar. A única certeza que eu tenho é que em Deus a gente descansa em paz. Porque não é não ter tribulações, e sim manter-se em paz, porque acreditamos num Deus bondoso, amoroso. Quando eu recebi essa rosa, eu não pedi nada, eu não estava esperando nada, na verdade, né? Quando ela apareceu, o Diego no mesmo dia ainda falou assim, amor, olha que incrível, peguei a medalhinha e questionei para ele, falei, amor, eu não recebi minha rosa branca. Nesse mesmo dia eu peguei a medalhinha e falei para ele, eu nunca recebi esse sinal de Deus. E o Diego falou assim, você vai receber quando você menos esperar. Pois é. Espero que vocês um dia passem por essa experiência, de ter esse sentimento de ter sido ouvida por Deus. Por quê? Porque eu não precisava ver o meu filho bem, não precisava ter uma visão do meu filho no céu. Eu só precisava crer que eu estava sendo ouvida porque eu conheço esse Jesus. Eu conheço o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é amoroso. E eu sei que ele está num lugar melhor, eu sei que ele está bem, porque eu conheço esse Jesus. Então eu só precisava de um sinal, só precisava de algo. Então eu espero que realmente vocês coloquem tudo que vocês trouxeram no seu coração. E que nessa oração final, que a gente finaliza agora, vocês possam descarregar. E às vezes vocês vêm com noites muito mal dormidas. Eu sei que tem pessoas que não estão dormindo bem. Eu sei que tem pessoas que vêm carregando problemas e dificuldades. Mas que nessa noite você descanse, que você durma, porque você sabe que suas preocupações foram colocadas em Deus. Talvez a sua cura não vai ser hoje. Talvez sua rosa não vai ser amanhã. Talvez a sua vai ser igual eu, que eu tive que esperar mais de 2 anos para ela vir. Não sei. Mas não perca a fé e não desistam. Perseverem. Amém? Então vamos rezar junto essa oração para Nossa Senhora do Sorriso. Ó Maria, Jesus e nossa, que com um claro sorriso vos dignastes consolar e curar vossa filha Santa Teresinha do Menino Jesus, da depressão, devolvendo-lhe a alegria de viver e o sentido da existência em Cristo ressuscitado. Ó Virgem do Sorriso, olha com maternal afeto para tantos filhos e filhas que sofrem com depressão, transtornos e síndromes psiquiátricas e males psicossomáticos. Que Jesus Cristo cure e dê sentido à vida de tantas pessoas, cuja existência às vezes está deteriorada. Maria, que o seu belo sorriso não deixe que as dificuldades da vida obscureçam nosso ânimo.
Sabemos que só o seu Filho Jesus pode satisfazer os anseios mais profundos no nosso coração. Maria, mediante a luz que brota do seu sorriso, transparece a misericórdia de Deus. Que o seu olhar nos acaricie e nos convença que Deus nos ama e nunca nos abandona. A sua ternura renove em nós a autoestima, a confiança nas próprias capacidades, o interesse pelo futuro e o desejo de viver feliz. Familiares dos que sofrem com depressão, ajudem no processo de cura, nunca os considerando farsantes da enfermidade com interesses de comodidade, mas os valorizem, escutem, compreendam e os animem. Virgem do sorriso, alcance-nos de Jesus a verdadeira cura e livra-nos de alívios temporários e ilusórios. Curados, comprometemo-nos a servir com alegria, disposição e entusiasmo Jesus. Com discípulos, missionários, com nosso testemunho de vida renovada. Amém. Essa oração eu quero que vocês levem para casa. Naquele dia que vocês não estiverem bem, estiverem com a autoestima baixa, não estiverem num dia legal. Às vezes a gente não sabe o que falar, às vezes a gente não tem vontade. Eu já vim para a igreja sem vontade. Eu já vim para a hora de oração sem vontade. A gente não tem que fazer as nossas vontades, a gente tem que parar de querer agradar apenas as nossas vontades. A gente tem que lutar contra o mal. Então, sempre que vocês estiverem desmotivados, sempre que vocês estiverem... Porque assim, no final aí, ainda fala assim, ó, Senhor, que a gente seja verdadeiramente curado. Livra-nos dos alívios temporários e ilusórios. Porque o mundo, gente, o mundo pode até trazer alívio. Alívio na bebida, alívio nas drogas, alívio na prostituição, alívio nos bens materiais, no consumo. Vocês acham mesmo que a cura que você leva dentro do seu coração é nisso que você vai curar? Você acha mesmo que a cura da perca de um filho, da perca de uma mãe, da perca de vai ser curada na bebida? Vai ser curada nos prazeres do mundo? Você acha mesmo que se eu gastar o dinheiro que for, viajar para onde for, beber a cachaça que for, a droga que for, você acha mesmo que isso vai curar essa dor? A gente só se ilude. São só prazeres e alívios, como fala aqui na oração, temporários e ilusórios. O que realmente vai curar esse seu buraco dentro do seu coração, o que realmente vai curar essa dor, é Jesus Cristo. Essa é a verdadeira cura. Mas quando a gente vai curar uma ferida, eu sou farmacêutica. Quando a gente vai curar uma ferida que vem necrosada, aquela ferida que não está curando dentro de um hospital, a gente precisa mexer nessa ferida. A gente precisa limpar essa ferida. A gente precisa tirar aquela carne morta, aquela sujeira, para que assim ela cure de verdade. E isso dói, isso machuca. Então, muitas vezes, o processo de cura com Jesus é assim. Muitas vezes o processo de cura vai ser doloroso, vai ser difícil, você vai ter que abrir mão de muitos desejos particulares, de muitas vontades próprias. Mas assim você vai ter a verdadeira cura, porque o resto você vai estar alívio temporário e ilusório. Vamos ficar de pé para que a gente possa finalizar esse momento. Pedir discernimento para Deus. E para que a gente tenha realmente a nossa cura.
pega na mão da pessoa que está do seu lado, você que está assistindo, se você está com alguém, que a gente possa juntos fazer uma oração pela verdadeira cura das nossas dores, pela verdadeira cura das nossas dificuldades. Paulo, vai tocando uma música para nós, que a gente finalize esse momento de oração, refletindo, o que o Senhor, você não está aqui por acaso, você não está aqui ouvindo, quem estiver aí de casa, você que veio aqui hoje não foi por acaso, tem um propósito, você foi escolhido, você foi chamado. O que você veio buscar hoje? Converse com Deus.
venha a mim, e eu lhe darei descanso. Pegue sobre vocês o meu jugo, o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Jesus está falando lá em Mateus 11, que se tiver pesado demais isso que você está passando na sua vida, você não estiver suportando mais essa dor que você está carregando, peça ajuda para Jesus, que Ele vai te atender, Ele vai te ajudar, Ele vai carregar essa cruz juntamente com você. Jesus, Ele já carregou a cruz mais pesada de todas uma vez, e a cruz nossa, Ele pode nos ajudar mais uma vez. Então não deixe de orar todos os dias, não deixe de pedir todos os dias. E assim como eu disse para a Andressa, eu digo para todos vocês que estão aqui, vocês que estão escutando a gente em casa, quando menos você esperar, a graça de Deus vai te alcançar, pois ela não vai acontecer no seu tempo, mas sim no tempo de Deus. E o que a gente precisa é ter fé e crer que isso vai acontecer, pois vai acontecer. E para que nós possamos então se despedir do pessoal de casa e começar então o nosso momento de roda de oração, finalizar o nosso momento de pregação, vamos pedindo agora para que Nossa Senhora interceda sobre nós mais uma vez, e que todos esses pedidos, todas essas orações que a gente fez neste momento possam ser intercedidos para aqueles que têm mais intimidade. Santa Teresinha tem mais intimidade com Jesus do que eu. Maria então carregou Jesus no colo. Você acha que tem alguém com mais intimidade que Maria? Então nesse momento vamos pedir para que Santa Teresinha, que Nossa Senhora possa entregar todos esses pedidos, todas as nossas dores, todos os nossos agradecimentos aos pés de Jesus Cristo. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O pessoal que está aqui já pode se sentar. Você aí de casa, você vai ficando por aqui. Muito obrigado por estar assistindo a gente até agora. Agora nós vamos para o momento da roda de oração. Não esquece de curtir o nosso canal. A Gabi anotou ali os nomes de vocês, para quem vocês pediram as orações. Nós já vamos rezar por todos vocês. Obrigado por assistir aqui. Se você acha útil para a sua vida, ou durante as orações aqui, a pregação da Andressa, você sabe que alguém tocou alguém no seu coração, seja como aquela moça que foi tocada pelo Espírito Santo e trouxe a rosa para a Andressa e fez esse milagre na vida da minha esposa, um sinal. Seja você também um sinal de Deus na vida de alguém. Manda esse vídeo, talvez esse vídeo vai ser o sinal que a pessoa estava precisando ouvir. Então encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Mande flores, reze, faça intenções e venha aqui participar com a gente também da nossa roda de oração. Amém? Vai ficando por aqui, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.